Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre debals, tá? Para exemplificar o debals, a gente tem aqui um campo de busca onde a gente pode digitar e a API ela vai nos retornar todos os usuários que contêm a string, tá? Que a gente digitou aqui no campo de busca. Então, por exemplo, se eu digitar aqui CLE, a string contendo essas três letras, você vê aqui que ele trouxe dois usuários, tá? Aparentemente o campo está funcional, está funcionando, está trazendo o resultado correto. Porém, quando a gente abre aqui a aba Network, vocês vão ver que a gente acabou batendo 3 vezes na API. Tá? Então, para cada caractere que a gente digita, a gente está indo lá na API e tentando buscar. Só que concordo que isso é um pouco desnecessário nesse caso de uso. Seria ideal que a gente só chamasse a API no momento que o usuário terminasse ali de digitar, né? Parasse de digitar e fazer apenas uma chamada. Tá? É para esse tipo de problema que existe o debals, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender como o debals funciona e como a gente consegue implementar o debals em JavaScript. Para iniciar, eu vou aqui para o VS Code e eu gosto sempre de começar, gente, explicando a lógica, tá? Como o debals funciona, antes de partir para a implementação. O debals, o que está acontecendo até agora? Toda vez que a gente digita um caractere, por exemplo, C, a gente vai e chama a nossa função de busca. Então, vou até colocar aqui busca, passando a string ali, por exemplo, que está no input. A gente vai exemplificar o debals aqui com essa problemática da busca, beleza? A ideia do debals é que a gente defina um delay, por exemplo, eu vou colocar aqui 200 milissegundos de delay. E ao invés da gente, no momento que o usuário digitar, a gente faça essa busca, a gente agora, na verdade, vai agendar essa busca. Agendar pelo delay que a gente passou, que nesse caso aqui é 200 milissegundos, tá? No momento que esses 200 milissegundos se passarem, aí sim a gente vai fazer a busca. Porém, imagina que o usuário, antes de se passar esses 200 milissegundos, digita uma segunda letra, por exemplo, L. E aí, qual é que vai ser a ideia do debals? A ideia é que a gente cancele o agendamento anterior e faça um novo agendamento. Então, por exemplo, aqui a gente vai cancelar o agendamento da busca do caractere C, tá? A gente vai cancelar esse agendamento e vai fazer um novo agendamento da busca, só que agora com C e o L, tá? Porque o input agora ele vai ter o C e o L para 200 milissegundos. Agora imagina que o usuário digita um outro caractere, ele digita ali bem rápido. A mesma ideia. A gente vai cancelar a busca anterior, então a gente vai cancelar a busca do CL, tá? E a gente vai fazer um novo agendamento, a busca agora com o CLE, tá? 200 milissegundos. Aí imagina que o usuário agora ele parou de digitar, agora sim. Agora a gente pode executar a busca, tá? Do CLE. Porque se passaram já os 200 milissegundos e agora sim a gente consegue executar a função que a gente fez, o agendamento. Galera, essa é a ideia do debals. Em resumo, o debals ele meio que vai fazer um agendamento lá da função que você quer fazer o debals, tá? Se essa função for chamada novamente e o período ali do agendamento do delay ainda não se passou, então a gente vai cancelar a chamada anterior e fazer um novo agendamento, tá? Então, essa é a ideia do debals. Então, agora vamos para o código, vamos implementar a nossa própria versão do debals em JavaScript. Para isso, eu vou criar aqui uma função chamada debals, beleza? Que vai receber a nossa função, tá? Que a gente quer fazer o debals e um delay, beleza? Que por enquanto eu vou colocar aqui um valor padrão de 200 milissegundos, tá? E a ideia é que a gente faça o agendamento da chamada dessa função, concorda? Então, eu vou dar um return de uma nova função que vai receber todos os argumentos que a gente quer passar para a função que a gente recebeu como parâmetro aqui, tá? Então, eu vou fazer isso e vou fazer o agendamento. Então, vou dar um set timeout. Vou chamar a minha função. Vou chamar aqui a minha função passando todos os argumentos. Então, ax após o delay. Beleza? Essa aqui vai ser a ideia, tá, gente? Então, a gente fez aqui o agendamento. Vamos só testar isso aqui para ver como é que isso está funcionando. Então, imagina que eu tenho uma função aqui chamada search, tá? Que vai receber um termo, que seria o termo de busca ali, e por enquanto a gente só vai dar um console.log search
passando aqui o termo, tá? Imagine que só vai fazer isso. O que eu vou criar agora? Eu vou criar um debounced search, vai receber um debounce da minha função search, e vou colocar aqui 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo, tá bom? Vou chamar o meu debounced search passando a string, por exemplo, John, tá? Então, gente, se eu executar aqui, dar um node debounce.js, beleza, ele esperou 1 segundo e exibiu search John, tá? Só para mostrar aqui para vocês novamente, ele libera, ele demora um pouquinho ali, 1 segundo e exibe. Porém, imagina, para simular isso, depois de 200 milissegundos, o usuário chama a função debounce search de novo, agora passando Maria, uma outra string. O que deveria acontecer? Como ainda não se passaram o tempo que a gente definiu como delay aqui, como esse tempo ainda não se passou, 200 milissegundos depois eu já chamei o debounce novamente, então a gente tem que cancelar a chamada anterior e agora chamar o debounce search com Maria. Então, o console.log do John não deve aparecer. Se a gente executar isso, ele executou John e Maria. Então, ainda não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque a gente não cancelou ainda a chamada anterior. Para a gente fazer esse cancelamento, eu vou criar aqui um timeout ID, tá? Esse timeout ID, ele vai ser o retorno do meu set timeout. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tenho um timeout ID, se eu tenho um retorno do meu set timeout, eu posso cancelar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Se o timeout ID ele já existe, significa que rolou um agendamento anterior à chamada atual. Então, eu vou dar um clear timeout, passando o meu timeout ID. Agora, se eu executar aqui novamente, node debounce.js, vocês vão ver que agora exibiu apenas Maria. Então, está funcionando. Nosso debounce está agora funcionando. Tem só mais um caso aqui, pessoal, que eu vou aqui exemplificar para vocês, para a gente deixar esse debounce aqui 100%, tá? Eu vou criar aqui um usuário, um objeto usuário, que ele vai ter um name, tá? Vou chamar de John, novamente. E ele vai ter uma função displayName, tá? Qual é que vai ser a ideia? A ideia é que a gente espere um pouquinho, tá? Antes de executar essa função. Então, vou dar aqui, por exemplo, um debounce function, tá? Vou passar aqui um delay de 1 segundo. E quando se passar esse delay, eu vou dar um console.log no nome desse usuário, tá? Esse aqui é só um exemplo fictício, assim, não é um cenário real que você vai usar o debounce. É só uma pequena problemática que essa função tem. Vou agora chamar user.debounce, displayName, para exibir o nome do usuário, e vou executar aqui para vocês verem. Então, node debounce.js, e ele não conseguiu exibir o nome do usuário, tá? O que está acontecendo aqui, gente, é que o this ele varia, né? Então, por exemplo, o this ele vai ser aqui, no caso, o próprio objeto user, né? Porque a gente está querendo referenciar ele. No momento que eu estou fazendo isso aqui, ele não está conseguindo pegar ali o this, ele não está conseguindo saber qual é o contexto de execução dessa função. Para a gente resolver isso, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um fn.apply, tá? Vou passar aqui o meu contexto de execução, que é o próprio this, tá? E aqui eu não preciso mais estruturar, porque os argumentos no apply são passados em forma de array, beleza? Então, se eu executar agora o meu node debounce.js, agora sim ele está exibindo o John, tá bom? Então, essa é a nossa função debounce, tá? Não é uma função difícil de implementar, depois que você entende a lógica ali, ela se torna fácil. A gente também pegou esse caso do contexto do this, né? A gente quer que o this aqui ele se referencie o próprio objeto de user, então eu mostrei aqui como resolver com um apply, tá? E o vídeo de hoje é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês a problemática que o debounce resolve e como a gente consegue implementar um debounce do zero em JavaScript. Então, pessoal, valeu, o vídeo de hoje foi muito bom e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!